O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem tinha sido casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E ele lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Pode assentar-se. Com grande alegria, mais uma vez, quero cumprimentar todos vocês que participam desta liturgia. E hoje nós somos provocados pela palavra de Deus a responder uma pergunta: por que eu quero conhecer Jesus? Esta é a grande pergunta que a primeira leitura e o Evangelho nos provocam. Nós ouvimos o trecho do Evangelho de Marcos, onde a fama de Jesus cresceu de tal maneira que até mesmo Herodes, o grande governador da região, tinha curiosidade de ver Jesus. Ao mesmo tempo que a curiosidade de Herodes era grande, o remorso que ele trazia no seu coração também era grande. Talvez, ouso dizer, que Herodes queria ver Jesus para ter um certo desconto na sua consciência da culpa de ter mandado matar João Batista. Por isso, alimentava uma esperança de que Jesus fosse João que tivesse voltado. É interessante aqui pararmos para pensar um pouco o que o remorso é capaz de fazer conosco. O que uma pessoa que não é capaz de reconciliar-se consigo mesma e com sua história pode imaginar a respeito do outro, projetando no outro aquilo que são expectativas próprias, desejos próprios, porque faltou dar à sua história o devido perdão.
Com isso eu não estou falando que Herodes não deveria ser punido ou culpado pelo sangue de uma pessoa inocente, mas estou dizendo que aquilo pesou-lhe tanto a consciência que lhe custava olhar para Jesus e não querer projetar nele o João Batista que tornara a viver. Não deixemos, meus irmãos e irmãs, que o remorso roube-nos o tempo presente. Não deixemos que a falta de perdão conosco mesmo, com a nossa história e com as pessoas, faça com que nós vejamos projetado no outro uma idealização daquilo que nós não demos conta em nós mesmos e na nossa história. E aí, meus irmãos, diante disso nos surge uma pergunta que é importante. Por que queremos ver Jesus? Se participamos da liturgia, se supõe que o desejo do nosso coração é encontrá-lo. Se nós nos alimentamos da palavra, supõe-se também que o nosso desejo é buscá-lo. Mas o porquê? Por curiosidade, simplesmente para ver o que ele é capaz de fazer? Para anestesiar a nossa consciência e nos desculpar a partir da misericórdia dele daquilo que precisaríamos emendar e não estamos dispostos? Ou porque nós queremos amá-lo? A leitura do livro do Eclesiástico nos apresenta um Davi que, apesar de pecador, que o livro do Eclesiastes não esconde isso, diz no versículo 13, o Senhor lhe perdoou os pecados e exaltou o seu poder para sempre. Ou seja, não nega as falhas de Davi, mas apresenta Davi como que sobressaente do seu povo por causa de uma coisa. Enquanto o povo queria os favores de Deus, Davi amava a Deus. Enquanto o povo buscava crescer no conhecimento de Deus para obter benefícios, não ser exterminado, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo encontrar perdão, Davi buscava a presença de Deus por amizade, porque queria estar na companhia de Deus. E aí surge para nós um modelo a buscar. Olhar para Jesus hoje e nos perguntar com sinceridade o que estamos buscando nele é nos comprometer em amá-lo. Porque só o amor faz com que a nossa busca seja genuinamente autêntica. Só o amor a Jesus faz com que nós vejamos os nossos interesses e não sejamos movidos por eles. Pelo contrário, o amor faz com que nós cresçamos numa intimidade e não na curiosidade. Cresçamos na reciprocidade e não no interesse. Cresçamos numa comunhão e não num deleite, numa usurpação. Aprendamos a amar Jesus. Busquemos de fato agradar a Jesus, não porque Ele é Deus, mas porque Ele é nosso amigo. Só assim nós seremos capazes de nos reconciliar conosco mesmo, com os outros e entender a profundidade do amor de um Deus que, mesmo sendo Deus, não quer deixar de ser também nosso amigo e amigo íntimo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos de pé e com confiança apresentemos ao Senhor as nossas preces.